O que será que faz uma pessoa que escreve ser chamada de mestre? Sabe, tem aqueles que mergulham fundo na escuridão da alma humana, e tem outros que, nossa, constroem universos inteirinhos do zero. Hoje a gente vai investigar as diferentes respostas para essa pergunta, olhando para o legado de alguns gigantes da literatura. Pois é, essa é a grande questão que vai guiar a gente por aqui. O que define essa maestria? É ser o primeiro a criar um gênero? É ter um estilo de escrita que ninguém consegue copiar? Ou será que é a profundidade dos temas? Como a gente vai ver, não tem uma resposta só, e é justamente isso que deixa essa exploração tão interessante. E para tentar encontrar algumas dessas respostas, nós selecionamos 6 autores que, olha, não poderiam ser mais diferentes um do outro. Cada um deles dominou a sua arte de um jeito muito particular, deixando um legado que ajuda a gente a entender as múltiplas faces do que é ser um mestre. Bom, nossa primeira parada é com um grupo de escritores que, digamos, não tinham o menor medo de olhar para o abismo. Pelo contrário, eles foram lá, na escuridão da condição humana, e encontraram a matéria-prima perfeita para suas obras-primas. E a gente começa com Joseph Conrad. A história dele, por si só, já é fascinante. Pensa só, um cara polonês que aprendeu inglês já adulto e se tornou um dos maiores estilistas do idioma. Ele usou a própria vida, suas experiências, para moldar tudo o que escreveu. A vida de Conrad no mar foi fundamental, sabe? Para ele, o oceano não era só um cenário, um plano de fundo. Não, era muito mais. Era uma metáfora poderosa para o isolamento, para os testes morais e para aquela jornada ao coração das trevas que pode existir dentro de todos nós. E falando em escuridão, a gente tem uma ponte perfeita para o nosso próximo mestre. Porque olha só, se a escuridão do Conrad está lá na imensidão solitária do mar, a do Raymond Chandler está escondida nos becos, nos escritórios cheios de fumaça da cidade grande. São duas paisagens completamente diferentes, mas a investigação é a mesma: a alma humana. Isso mesmo. Agora é a vez dele, Raymond Chandler. Um nome que praticamente virou sinônimo de mistério, de cinismo, né? E aqui tá o pulo do gato. O Chandler não escreveu só histórias de detetive. O cara praticamente inventou um universo. O gênero noir, sabe? Aquele clima, o detetive durão, a moralidade que nunca é preta no branco, a crítica social ali escondidinha, tudo isso, na forma que a gente conhece hoje, devemos a ele. Ele nos deu o Philip Marlowe, e com ele, um jeito totalmente novo de enxergar o mundo. Ok, agora a gente vai mudar completamente o foco. Vamos sair dessa escuridão interior para explorar um outro tipo de maestria, a de criar mundos inteiros do zero. Vamos falar de autores que construíram outras realidades, só para dizer algo muito importante sobre a nossa. E olha que trio de peso que a gente tem aqui, hein? Ursula K. Le Guin, Roald Dahl e Neil Gaiman. Os mundos deles são radicalmente diferentes, mas todos têm em comum essa genialidade de construir realidades fantásticas que, de alguma forma, parecem mais reais que a própria realidade. Começando com ela, a gigante Ursula K. Le Guin. Uma verdadeira filósofa disfarçada de escritora de ficção científica e fantasia. A grande sacada da Le Guin era essa. Ela usava naves espaciais, planetas distantes, tudo isso como se fosse um laboratório para estudar a nossa sociedade. Ela não escrevia sobre alienígenas, ela escrevia sobre a gente, gênero, política, cultura. Tudo era dissecado através da lente da ficção especulativa. Ela, sem dúvida, levou o gênero para outro patamar intelectual. Seguimos para Roald Dahl, nome que muita gente associa à infância, claro, mas cuja obra é muito mais complexa e até sombria do que parece à primeira vista. O gênio do Dahl era que ele se recusava a subestimar o público infantil. Os mundos dele são mágicos? Sim, com certeza, mas também são estranhos, perigosos e cheios de adultos bem grotescos. Ele entendia que as crianças são capazes de lidar com a escuridão e o bizarro, e as presenteou com histórias que ficam para sempre. E para fechar esse trio de arquitetos, a gente chega ao nome mais contemporâneo desta lista, o mestre contador de histórias Neil Gaiman. O Gaiman é tipo um tecelão moderno. Imagina só, ele pega fios de mitologias antigas, contos de fadas esquecidos, folclore e cultura pop e tece tudo isso junto em algo completamente novo e relevante para o nosso tempo. Seja nos quadrinhos incríveis de Sandman ou em romances como Deuses Americanos, ele mostra que os velhos deuses e as velhas histórias ainda caminham entre nós. E para nossa categoria final, temos um caso bem especial. Um autor cuja maestria não está nem tanto no tema, nem na construção de mundos, mas na própria palavra escrita, na linguagem em si. Vladimir Nabokov.
um virtuoso da linguagem, um verdadeiro aristocrata da prosa, que escrevia em russo e depois se reinventou como um dos maiores estilistas do inglês. É impressionante. Para Nabokov, a frase era tudo. A sonoridade, o ritmo, a estrutura. A prosa dele é uma obra de arte por si só, independentemente do que está sendo contado. Em Lolita, por exemplo, ele usa uma linguagem belíssima, deslumbrante, para descrever atos monstruosos, criando uma tensão que é simplesmente insuportável e inesquecível. A maestria dele é puramente estética. Então, depois dessa jornada, o que a gente pode concluir? Fica bem claro que a maestria literária não é uma coisa só, mas um conjunto de qualidades muito diferentes. Vamos recapitular rapidinho. A gente viu Conrad explorando a moralidade humana, o Chandler criando um gênero do zero, vimos a Le Guin usando a ficção para fazer antropologia, o Gaiman tecendo mitos modernos, o Dow encantando com o bizarro e o Nabokov dominando a própria forma da escrita. 6 mestres, 6 legados bem distintos. Portanto, a resposta para a nossa pergunta inicial é que a maestria é exatamente isso, um mosaico. É a capacidade de ser um pioneiro, de ter um estilo inconfundível, de construir mundos que nos transformam, ou de simplesmente dominar a linguagem de uma forma que ninguém mais consegue. E para terminar, fica uma pergunta no ar, para a gente pensar. Ao olhar para o mundo de hoje, com todos os seus desafios e maravilhas, qual desses legados parece mais necessário, mais poderoso? A exploração da escuridão, a criação de novos mundos ou o domínio da própria palavra? A resposta talvez diga mais sobre o nosso tempo do que sobre eles. Fica a reflexão.